Você saberia explicar o que o dia do Senhor, expressão muito usada no Antigo Testamento, tem a ver com o Apocalipse do capítulo 6 ao 16? Então, fique comigo um pouquinho neste vídeo e vamos ver que o dia do Senhor é uma expressão do Velho Testamento que se refere de forma abrangente às intervenções de Deus no curso da história do mundo. Em tal dia, no passado, ele livrou o seu povo, julgou seus inimigos e realizou o propósito divino na história, demonstrando que ele é o Deus soberano do cosmos. Leia Isaías capítulo 2, versículos 10 a 22, onde temos isto claramente. As intervenções de Deus desta maneira podem ser vistas na história de Israel, quando ele agiu em juízo sobre Israel e sobre as nações. Deus levantou a Assíria para julgar o reino do norte de Israel no ano 722. Leia Amós, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. A Babilônia, Deus levantou para julgar Judá, a parte que estava no sul, no ano 606. Isto você pode ler Lamentações, capítulo 2, versículo 22, Ezequiel, capítulo 13, versículos 1 a 5, e Sofonias, capítulo 2, do versículo 2 a 3. A Babilônia, Deus também levantou para julgar o Egito no século VI a.C. Leia Jeremias capítulo 46, versículo 10 e Ezequiel capítulo 30, versículo 3. Nestas intervenções divinas na terra, Deus agiu abertamente, ou melhor dizendo, talvez Deus não agiu abertamente, mas usou instrumentos humanos e nacionais para executar os seus propósitos. Fica claro, baseado nessas passagens do Antigo Testamento, que essas intervenções divinas foram vistas pelos profetas como sombras de um dia futuro, singular e específico, o dia do Senhor, cujos terrores e juízos serão muito maiores do que tudo o que já aconteceu. Isaías descreve o dia do Senhor no qual Deus irá se levantar para assombrar a terra. Isaías capítulo 2, do versículo 10 a 21, linguagem que se repete nesta parte do livro do Apocalipse. O capítulo 6, do versículo 12 a 17, quando o Cordeiro abre o sexto selo. Isaías e Obadias, ambos descrevem o dia do Senhor, quando Deus irá trazer juízo sobre todas as nações da terra. Leia Isaías capítulo 34, por exemplo, versículo 1 a 8, e Obadias capítulo 1, versículo 15. Em palavras que são repetidas em Obadias capítulo 9, melhor dizendo, Apocalipse, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. Apocalipse capítulo 9, quando a sexta trombeta é tocada, Joel e Zacarias se referem ao dia do Senhor, que abrange o ajuntamento de todos os exércitos da terra ao redor de Jerusalém, pouco antes da volta pessoal do Senhor Jesus à terra. Joel capítulo 3, do versículo 1 a 16, Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 15. Essas profecias do Antigo Testamento formam o pano de fundo para o derramamento da sexta taça, que nós temos em Apocalipse capítulo 16, do versículo 12 ao 16, e o prelúdio, ou o início da volta de Cristo, no capítulo 19, do versículo 11 a 21. Este dia do Senhor, embora futuro nas profecias do Antigo Testamento, encontra seu cumprimento nos juízos desta parte do livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao 16. Um estudo mais detalhado das profecias do Antigo Testamento também indica que, embora temos o lado escuro do dia do Senhor, quando Deus julgará Israel e as nações, temos também o que poderia ser chamado de lado claro. Depois das trevas, de Joel capítulo 3, do versículo 1 a 15, temos o sol e a lua. Vemos quando o sol, nesse caso, aí, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor, vem o alvorecer, ilustrando um período de bênção, com a explicação que nós temos lá, porque o Senhor habitará em Sião, versículo 21, lá em Joel. Assim, o período de tribulação, seguida por um período de bênção,
ou um período de trevas, seguida por um período de luz, nos faz lembrar que o dia hebraico começa com uma tarde, seguido de uma manhã. Nós temos isto já no início da nossa Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 4. Assim será com o dia do Senhor. O período da tribulação é seguido por um reino milenar, e ambas as ideias estão incluídas na expressão. Nos capítulos 6 ao 16 de Apocalipse, o ato acontece no dia singular e único chamado o dia do Senhor. Devemos fazer uma separação válida entre o amplo dia do Senhor, como abrangendo todo o período, desde o arrebatamento da igreja até o fim do milênio, um período de mais de 1000 anos, e o dia do Senhor restrito, indicando um dia específico de 24 horas, chamado de o grande e terrível dia do Senhor, em Joel capítulo 2, versículo 31. Parece que os juízos derramados sobre a terra, o ajuntamento dos exércitos da terra contra Jerusalém e os distúrbios cósmicos nos corpos celestes, todos conduzem ao momento culminante, quando o próprio Senhor, o Senhor Jesus, será revelado dos céus. Quando ele vem em glória, aonde todo o olho verá. Este dia específico de 24 horas está em vista em Joel capítulo 3, do versículo 9 a 16, Zacarias capítulo 14, versículo 15. Ambas estas escrituras se cumprem em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e 12. Esta compreensão do dia do Senhor como um dia de ação divina direta está de acordo com as referências do Novo Testamento a este mesmo dia. Eu convido você para ler na sua Bíblia Atos capítulo 2, versículo 20, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. A referência em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, e leia na Bíblia atualizada, especialmente deixa claro que o dia do Senhor não começa até depois da igreja ter sido arrebatada da terra. A maior parte dos comentaristas veem este dia do Senhor iniciando com a assinatura do tratado que marca o começo da 70ª semana de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27. Entretanto, a ordem das palavras em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, e eu vou ler este versículo para você, para que entenda, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Este é o versículo. Sugere que o primeiro ato público de intervenção divina na terra por Deus é o arrebatamento da igreja, de sorte que este acontecimento, e não a assinatura do tratado, marca o início do dia do Senhor sobre a terra. O fim do dia do Senhor é iniciado, ou melhor dizendo, é iniciado com o arrebatamento, e indicado o fim dele em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, com o passar dos céus e da terra, depois do término do milênio e a introdução do dia de Deus, ou seja, a eternidade.